descoberta e autodescoberta, de educação e autoeducação, e, acima de tudo, de amor, e mais que isso, de auto-amor. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós temos novamente a presença da nossa amiga Rita Verônica, né, do Caminheiros do Bem. Fraternal, eu sempre fui, não tem um dia quando eu não dou um furo ali com o meu assessor, mas hoje ele já estava instalado. Quando eu cheguei, ele já estava instalado. Do Fraternal. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Meu coração está grato por mais uma vez estar nessa casa de luz, entre amigos. Que Jesus nos proteja hoje e sempre. E é com muita alegria que venho hoje conversar com vocês sobre o Evangelho e o amor. Trago sempre a minha colinha, porque a emoção é sempre muito grande, para eu não me perder. Eu quero mais é me achar entre vocês. Gostaria de destacar na minha fala que a proposta do Cristo era passar pelo orbe, sabendo que grupos iriam se organizar para conversarem, para aprenderem, para trocar entre si, estudar os seus ensinamentos. Mas a proposta do Cristo era e é muito mais auspiciosa, né? Ele pretende nada mais e nada menos do que a renovação do mundo. Inicialmente no mundo interior, tão vasto, né? Como a gente se perde nele se não prestarmos atenção. Quanto do mundo exterior. É preciso lembrar que o Evangelho conta com desafios gigantescos o tempo todo para todos nós. Nesta tarefa enorme, intensa, imensa, eterna, de regeneração do mundo. Desse mundo íntimo e aqui fora, exterior. Toda vez que lemos e analisamos as passagens do Evangelho, é preciso tomar o cuidado de não imaginar que se tratam apenas de fatos e narrativas que ficaram lá atrás, ocorridas mais ou menos há 2000 anos. A gente fica com essa sensação de que a coisa foi dita, foi vivida e ficou lá. E a gente está aqui, que conexão que tem então conosco? Mas quando o Evangelho fala de uma multidão que seguia Jesus, de pessoas que buscavam a sua palavra, a palavra do Consolador, o seu esclarecimento, e daqueles que tudo fizeram também, paralelo a esses que o adoravam, para interromper a marcha do Cristo, é preciso que não nos esqueçamos que dentro de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, há uma história viva, uma grande história. Quem você é hoje, o nome que você assina, o local que nasceu, o corpo que temporariamente você ocupa, detém, entre aspas, é apenas uma parcela bem minúscula da nossa história, da nossa grande história espiritual. Nos arquivos mais profundos de nossa memória espiritual, há centenas de pessoas. Essas pessoas foram personalidades e que nós animamos enquanto espíritos imortais em nós. Vivemos muitas vidas, vivemos esta e viveremos tantas outras. Portanto,
há dentro de nós uma grande multidão. E mais, somos muitos. Muitos em um. E se você examinar, sem fazer regressão de vidas passadas, basta um exame dos seus vícios, dos nossos vícios, das tendências, das nossas imperfeições. Você, eu, nós todos descobriremos que dentro de nós há um rei Herodes, ansioso por matar. Você verá que há dentro de você inúmeros soldados romanos, prontinhos para exercer a violência, enquanto falamos tanto de paz. E isso vem como meio de alcançar seus objetivos. Somos violentos, dizemos pacíficos. Somos matadores e nos dizemos salvadores em muitos momentos. E acreditem, há um Simão Pedro de Cafarnaum também que segue, mas ao mesmo tempo nega, porque somos duais. Há também um Judas. Há alguém dentro de você e de mim que um dia animou quem que faz tudo isso. De tudo para boicotar os seus anseios de crescimento. Então, há dentro de nós também um grande inimigo que é o nosso maior desafio. Aquele que nos freia, aquele que nos amarra, aquele que nos impede de crescer espiritualmente. Todas essas personalidades narradas do Evangelho estão dentro de nós, mas graças a Deus também há o Cristo. Ele é em mim, Ele é em você, Ele é em cada um de nós. Não apenas como potenciais divinos que vivem em nós, mas o Jesus, o governador espiritual, esse que nós tanto amamos, que tem acesso privilegiado, estrada aberta, sinal verde, dentro e para cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, aprendemos isto, em que o Espírito de verdade nos diz: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, divino jardineiro, cultivo as vossas almas. Então somos uma flor nesse imenso jardim chamado vida, onde Jesus vem nos regar, onde Cristo se coloca ao nosso lado para tentar despertar o que há de melhor em nós, se assim nos colocamos em aberto, se assim nos colocamos receptivos para os seus desígnios, para as suas leis. Esse processo do Evangelho, diz Emmanuel, avança palmo a palmo, um coração por vez, um coração por vez. Então somos evangelizados, por mais que não queiramos perceber. Somos envolvidos pela palavra, pela energia e pelo amor de Cristo o tempo inteiro. Não nos esqueçamos disso. É natural que o cenário da humanidade como um todo, hoje, e esse cenário político-econômico da nossa pátria, talvez sejamos, por isso, tomados de um sentimento de desilusão, muitas vezes, de desesperança também. Mas é preciso dizer
que alguns corações, e são muitos, já foram com certeza a obra do Evangelho. O Evangelho já se realizou, por exemplo, no coração de Emmanuel, de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles e de tantos outros. A pergunta, então, não é quantos faltam para o Evangelho enraizar, se fazer, ser, existir. A pergunta que nos interessa é: e você? E eu? Quando eu vou permitir? Quando você vai permitir? O Evangelho e o amor, então, é este plano do Cristo, desse nosso governador espiritual, que pretende uma terra redimida, E aí nos perguntamos, o que fará o Cristo para essa terra, então, se redimir? Não sabemos. O que sabemos é que Ele tem planos, muitos planos. Depois que o homem for redimido, depois que a terra for toda regenerada, Jesus, com certeza, já tem seus planos. É assim que Emmanuel, no capítulo 16 de um livro belíssimo chamado Roteiro, cita Evangelho e caridade. E aí pegamos agora caridade. O que seria? Seria, então, esse amor que se concretiza em nós. Quando esquecemos do nosso umbigo, quando esquecemos dos nossos problemas e nos mexemos na direção do outro, de verdade, faz-se aí a caridade. Concreta-se aí e concretiza-se aí o Evangelho, o amor de Cristo em nós. O amor que encarna, o amor que se expressa, aquele que é tangível. Se você voltar, por exemplo, em civilizações bem remotas, nós encontraríamos alguns monumentos. Encontraríamos, por exemplo, a estátua de Nabucodonosor, que é um monumento erguido para a vaidade desse soberano. E toda uma civilização naquela época girou em torno desse um homem, desse rei. E hoje, o que sobra são poucas pedras, retratando esse passado tão suntuoso. E qual de nós poderá levantar a mão e dizer: não passei por lá, não fiz parte dessa história, não ajudei a erguer este monumento, não coloquei ali uma pedrinha, alguma massinha para colar, não reverenciei, não fui esse rei, não estive com ele. Quem de nós poderá dizer: não passei por lá? Difícil precisar isso. No Egito, por exemplo, temos as pirâmides, soberbas. Cálculos matemáticos estão impregnados ali, preciosos e precisos, ensinando a humanidade também. Lições que seriam sempre e são para futuras gerações. Mas não há um monumento no Egito, por exemplo, erguido à compaixão. E Emmanuel salienta bastante isso. E
isso mexe bastante comigo também. Porque o que é ter compaixão? O que é caridade? O que é amor? Assim como no Egito, também não foi erguido nenhum monumento para a caridade ou para nenhum outro sentimento que possa passar em nossas mentes agora. Patrimônios múltiplos existem exaltando a nossa raça. Já passamos por lá. As muralhas da Sistina, que foram erguidas como defesa, né, como proteção militar. Na Índia Antiga, que foi o berço da civilização indo-europeia. Tantas coisas erguidas, né? No entanto, os templos eram limites da exclusão social. E tantos outros, como Atenas, o Coliseu em Roma, onde desfilavam os generais. Nenhum monumento erguido à doçura, ao amor, até que o Cristo, então, pisa o orbe, decidido seguir adiante. É aí que a humanidade experimenta a palavra compaixão. Essa compaixão é sem exclusão de sexo, de cor, de raça, de cultura, de religião. Ter compaixão com e pelo outro. Compaixão ilimitada a todos. Desafio, né? Mártires que se entregam a sacrifícios por fidelidade, que é a marca do amor do Cristo. Vou repetir. Mártires que se entregam a sacrifício por fidelidade, que é a marca do amor de Cristo. Quando a gente deixa, abandona coisas que antes estavam em pedestais para nós e tentamos sentir e seguir o Cristo. Então, citou-se a infidelidade. Vamos mergulhar um pouquinho nisso. O mal, ele é vencido pelo próprio mal. Vemos o tempo todo nos noticiários como escorpiões. O mal quase que pegando a si mesmo o tempo inteiro. Percebam. Porque, na verdade, o mal traz dentro de si um germe da sua própria destruição. Quando você toma uma atitude que a tua consciência, que é Deus, te diz, não é por aí, já morreu no nascedouro. É só uma questão de tempo cronológico, mas no seu coração já morreu. E quando você tem uma atitude, principalmente para prejudicar o próximo, onde há ausência de compaixão, de respeito, de amor, de fidelidade, a destruição é eminente. Porque é exatamente na dose da dor que você provoca no outro, é a dor que você receberá. Então, o mal já se deu mal. Ele já se destruiu. Já não vai emplacar. Não vai dar certo. Não há, então, fidelidade no mal. O mal não é fiel. Ele é tão mau que ele é traiçoeiro consigo mesmo. Ele mesmo puxa o tapete dele. As uniões, sejam elas do nível que for, ligadas ao mal, unidas pelo mal, são uniões temporárias. O prazo já está definido. Basta você ameaçar um ou outro e ele se divide e se desune. Porque a marca do mal é a marca
do egoísmo, do egocentrismo. E, portanto, o maior medo do mal, qual é? É a delação premiada, né? Com certeza. Ele fica com as bases mexidas diante disso. Porque não há fidelidade no mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que bastou Cristo falar amor e o mártir se coloca fiel e vice-versa. Olha o poder do que é positivo. Olha o poder da intenção benéfica. Olha o poder do amor. São relações aí, com base no amor, eternas e não temporárias. Por mais que nos pareçam frágeis, pequenas, passageiras, aqui nesse mundo carnal, ou em pequenas situações isoladas que possamos considerar. Mas se há amor, há eternidade. Exemplo maior, Cristo. O Cristo não utiliza seus servidores como meio para atingir os seus fins. O Cristo não nos usa, não nos utiliza para atingir alguma coisa. Ele não tem um objetivo a partir de nós. Por quê? Porque nós, servidores do Cristo, já somos a sua finalidade. Nós somos a sua obra. Jesus não quer você para realizar algo. Você é o algo que Ele quer realizar. É muito gostoso, um abraço, pensar e saber isso. Eu, você, é algo que Deus quer realizar. Que seu Filho Cristo está aqui para que a gente dê certo, nos orientou e continuou cuidando do nosso planeta. É uma coisa linda isso. E esses laços imbatíveis de amor se espalharam de Cristo conosco. E então a terra foi se povoando em hospitais, casas de caridades, orfanatos, asilos, escolas, projetos, visando a integração, a inclusão, o respeito, a dignidade humana. Aí começou a brotar a caridade no lugar das estátuas. Tirássemos a passagem do Cristo e apagássemos as consequências de seu Evangelho, e estaríamos num mundo de bárbaros, erguendo ainda hoje esses tais monumentos de vaidade. Então, o que seria de nós se não fosse o Cristo? É preciso reconhecer que ainda falta muito, mas também é preciso agradecer, graças a Deus, que já sou o que sou, que você já é o que é, que nós já caminhamos e somos o que somos. Graças a Deus. Temos um SOS ao suicídio. Podemos ligar e ouvir a voz de alguém que vai nos acalmar, que vai nos falar palavras doces, que vão nos dar força, sem esperar nada, sem cobrar nada. Então precisamos nos ver com olhos de amor e reconhecer que estamos andando. Que esse planeta Terra mudou
e está mudando bastante a partir da chegada, da passagem, da proteção, do abraço eterno de Cristo. E isso tudo já é a influência do nosso irmão querido materializada no mundo, materializada em nós. Através dessas nossas atitudes que percebemos melhores um pouquinho em nós e no outro, é Ele que está ali em nós, conosco, nossos anjos guardiões, nos sussurrando aos ouvidos, mas sempre Ele. Emmanuel, nesta passagem, lembra: seguimos Jesus, substituímos os vales escuros pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenares em orfanatos e creches. Estamos numa casa próxima e dentro de uma outra casa que faz trabalhos lindos, que tem voluntários, que tem trabalhadores. E aqui nós temos e podemos nos dar chances de fazer alguma coisa por alguém. Ao invés de ficarmos em casa, mergulhados na nossa depressão, no nosso vazio, no nosso remorso, na nossa raiva, na competição sem limite, nos arrependimentos, na inveja, no ciúme. Que tal levantar cedo pela manhã na segunda e cortar os legumes? Que tal vir qualquer momento aqui bater um papo com um idoso, que é o que seremos se não morrermos antes? Que tal vir pintar a unha de uma senhora que adora e que sente saudade disso? Cortar o cabelo, conversar, fazer um trabalho de artes, passear pelo jardim. Hoje eu vejo senhores aqui que eu encontrava em outros espaços. E eles estão aqui hoje, no Laje. Amanhã pode ser eu. Ninguém sabe o teu minuto seguinte. Ninguém sabe o que vai nos acontecer daqui a pouco. Então vamos nos colocar à disposição de Cristo. A maior e melhor opção a fazer, no que meu coração me diz hoje, diante de tantos defeitos e erros que cometo, é tentar trabalhar para esse cara. Até quando estamos diante do nosso trabalho remunerado, mas que ele seja feito como não, ele está, mas que a gente considere que Jesus está ali do nosso lado, olhando o que fazemos, cada palavra que soltamos, cada gesto em direção ao próximo. Professores, empresários, donos de casa, costureiras, garis, advogados, médicos. Que a gente imagine Jesus nos vendo. Ele gostaria do que eu estou fazendo agora? Se a gente se fizer um pouquinho mais essa pergunta durante o dia, eu acho que a gente vai errar um pouquinho menos. Ele vai começar a entrar um pouquinho mais no trilho. Essas escolas e todos esses caminhos que a humanidade começou a construir, veio revelando então como esse Cristo está presente cada vez mais em nós. E através da bondade também de um Francisco de Assis, de um Vicente de Paula, ou da fraternidade de um irmão da via pública, assim como nós, que passamos despercebidos diante da multidão, salientando que o Espírito de Cristo prossegue agindo conosco e por nós. O espírita é curioso. Eu acho até peculiar. Ele vai na reunião mediúnica, ele conversa com o espírito, ele recebe mensagens através do avô, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo que desencarnou, dialoga, faz perguntas, pede ajuda,
pede proteção, chora, reclama, tem provas o tempo inteiro da sobrevivência da alma, da eternidade de nós. Mas como é difícil para o espírita admitir. O Cristo é um espírito. Às vezes a gente se coloca tão distante dele. Quantas vezes eu disse para mim mesmo, meu Deus, estou sozinha. Né? Por que isso está acontecendo aqui agora? E cadê? Né? A gente se pega nisso. E ele é um espírito vivo. Vivo. Se eu respiro, é prova disso. Né? Ele é em mim. Que prossegue, então, ele agindo e se manifestando o tempo inteiro em tudo que nos acontece com a roupagem do amor. E a gente vai se negando a enxergar isso. A gente se debate diante da ajuda, do auxílio, da amizade dele. Como que a gente nega aquilo que a gente mais busca? É incrível isso, né? Ele só não vai se manifestar aqui na sala do Geel, né? Até porque não precisa. Por que não precisa? Porque ele já é e está na intimidade de você. Lá no seu pontinho mais íntimo, lá está Cristo. Onde ninguém vê. Onde você mergulha e tenta se desvencilhar das dores e se encontrar. Ele está te acessando o tempo inteiro. E às vezes nós não percebemos. Ele passa uma tomografia computadorizada em nós, vê o que precisamos e age. Se expressa através de alguém, de uma página que a gente abre num livro, uma frase que a gente escuta na fila do açougue. Você fala, nossa, que isso? Aí alguém que passa e que te relata alguma coisa, que esbarra no que você viveu ou está vivendo, ou que está buscando uma resposta, é ele falando com você. E ele não desiste. Ele continua. Ele é e está vivo, agindo, interferindo e guiando. É curioso então. É difícil falar de um evangelho, do evangelho e amor, sem falar desse Cristo que ama tanto, desse Cristo que nos dá exemplo o tempo inteiro do que seja amor e que nos mostra o quanto ainda temos a caminhar na direção do aprendizado desse sentimento. Ele atua todos os segundos. Ele não para, não cessa. Nos embala enquanto dormimos. Nos acolhe, nos acompanha. Todos têm um celular hoje em dia, né? E como usamos bem o WhatsApp? A gente envia mensagens, fotos, vídeos, falamos com quem está do lado, com quem está em outra cidade, em outro estado, em outro país. E quando você diz que Deus age, fala, fotografa, está e é em você. E mesmo assim, nós duvidamos. Estaria Ele mais pobre de recursos do que nós? Para a gente duvidar tanto de que Ele é capaz disso tudo e muito mais? Não poderia Ele acompanhar sua vida, seus sentimentos, suas emoções, sua jornada espiritual, seus desafios, suas perguntas, suas dores? Não nos parece. Falar de um Cristo vivo que atua é entender que temos um amigo. Temos um irmão mais velho.
temos um irmão mais velho. Mas ele tem predileção pelos que sofrem. Amor, muito amor pelos desamparados. Verdadeiro e profundo amor pelos anônimos, por aqueles que a sociedade não reconhece, deixa de lado, maltrata, pisoteia, põe fogo, mata. Cristo concretizou no mundo em atos concretos de amor e mesmo assim nunca se ergueu um monumento para uma mãe solteira, por exemplo, que criou 2, 3, 4 filhos sozinha, trabalhando com dignidade. Mas há monumentos para generais que matam milhões o tempo todo. Se esses monumentos não são concretos, já são imaginários. Perto de uma mãe solteira, que trabalha e sustenta sozinha seu lar, aquele corredor negro, alto, lindo, é tartaruga. Sabe do que eu estou falando, né? Aquele campeão. Aquele cara veloz é formiguinha perto desta mãe, simbolicamente falando. Devido à velocidade com que ela pratica o seu amor nas suas atitudes, costurando assim a sua vida de dedicação, de luta e de não desânimo. Hoje, olhamos para os representantes políticos e achamos que eles definem a pátria do Evangelho. Porque pátria do Evangelho. Digo que os que a definem, na verdade, seria Eurípides, Barçanufo, Bezerra, Divaldo Franco, Dona Maria, seu José, seu Sebastião, senhor Antônio, anônimos. Gente como nós. Nós é que definimos essa pátria do Evangelho. Não é nenhum político. Porque estes não são os personagens principais. Por quê? Porque simplesmente estamos olhando para o lugar errado. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. E cada um de nós carrega um tesouro quando amamos. E assim vamos colocando tijolos na formação, na construção, simbolicamente falando de novo, dessa pátria do Evangelho e principalmente através de nossas ações, sentimentos, pensamentos. Porque espíritos inferiores não conseguem nutrir grandes afeições. Os seus afetos são bastante baseados na troca utilitarista. Eu acredito que aqui a maioria, se não todos, já visualizou aquele vídeo do padre Fábio de Mello, que fala da utilidade, né? E é muito interessante quando no final ele fala, mais ou menos, que ele pede muito a Deus que tenha sempre alguém que eu coloque ao sol, e depois a gente dá grandes gargalhadas quando ele diz, mas eu rezo muito mais para que tenha alguém que me tire do sol. Senão o cara vai torrar lá, né? Vai ser esquecido. E é o que acontece conosco. Acontece conosco e fazemos com o outro. A gente, na maioria das vezes, se prende mais à utilidade. Eu sou amiga do Gilson porque ele é útil para mim. Enquanto a minha mãe
está produzindo, está podendo me ajudar, eu a mantenho por perto. Mas na hora que ela não serve para mais nada, aí eu encosto. Aí cada um pense de que forma. Porque às vezes também a gente pensa num abrigo e muitos senhores e senhoras estão muito mais bem assistidos no abrigo do que dentro da própria família. Então eu não posso aqui ficar afirmando nada. Apenas levantando para a gente pensar junto. Então, aquela velha frase, eu estou com você enquanto você é útil em alguma necessidade para mim, a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente faz meio que vista grossa quando se trata de nós, né? O outro está sempre errado. Nós somos bonzinhos. Deixa eu me perdoar. Não entendi por que o outro não me perdoa ainda, por que o outro me trata assim. Eu tento acertar, né? Eu sou espírita, eu faço um trabalho voluntário, eu estou tentando estudar, eu dou conta do meu recado. Né? A gente está sempre meio que passando a mão na gente, né? Isso não é autoamor, não. Eu acho que a gente está brincando de gato e rato dentro da gente mesmo. A gente se esconde de nós. E o autoamor, é aquele que nos traz a noção de quem somos, com tudo que temos, para que a gente possa melhorar. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. O ato de dar é a essência da vida do verdadeiro amor. Eu ouvia muito os mais velhos dizendo, tem que renunciar, tem que ter renúncia. E eu, rebelde, adolescente, não entendi aquilo. Eu não quero ficar renunciando o tempo todo. Né? Eu quero seguir as minhas escolhas, né? Casamento tem que ter renúncia, senão não dá certo. Relacionamento pai e mãe tem que ter renúncia. Mãe, então, renuncia a vida inteira. Aí eu questionava, mas meu Deus, é assim? E aí, a gente precisa envelhecer, para as fichas irem caindo e a gente ir tentando entender um pouquinho de que é preciso renunciar, sim. Ela é o nosso ponto de apoio. A gente poderia até arriscar dizer que sem renúncia não tem amor. Só o fato de conseguir sentir grandes afeições já demonstra que você conseguiu galgar algum patamar maior. Já é um baúzinho com algumas pedrinhas preciosas que você já está carregando. Você já é um baú com algumas conquistas. A compreensão de um amigo, por exemplo, deve ser, para nós, a maior recompensa. Se o outro não te reconhece, não te compreende, não tem problema. Jesus te compreende, te reconhece, te enxerga o tempo inteiro do jeitinho que você é. Mesmo que todos os nossos amigos se convertessem em inimigos, no estalar de dedos, jamais poderiam nos privar da alegria que sentimos e carregamos conosco por ter um dia feito algo de bom a eles. Ninguém te rouba isso. A tua alegria, a tua verdade, o teu amor, você carrega com você. E isso é maravilhoso. Jesus nos ensina a nos mantermos, mesmo frente à solidão dos homens, junto a Ele, que não nos abandona em seu maior e sublime amor. Jesus caminha, humilde, pelos nossos corações, nos abastecendo e nos mantendo de pé. Esse governador
Esse grande Jesus é o nosso guia, nosso maior amor. Mas precisamos cuidar. Não compare o Cristo com nenhum homem, porque nenhum desses tomou uma cruz como ele. Porque seus maiores exemplos de amor foram dados no puro e maior silêncio. Sempre que agiu por um filho, por um irmão, ele nada disse. Ele simplesmente fez. Então, quem ama se sente livre sempre. Quem ama já alcançou. Quem ama está na profunda paz, na paz do autodomínio. O Evangelho aponta como caminho para o amor, que é o abandono do egoísmo. Quando amamos, tendemos a nos esquecer e pensar no outro. Qual mãe que nunca deixou de comer carne ou não, ou de comer, ou de matar a fome realmente, para os seus filhos se alimentarem melhor? Esse é o exemplo mais próximo que me vem à mente. Assim. É tão natural essa atitude, e aí a gente volta lá no início, como que já estamos sendo evangelizados e não percebemos. As coisas mais simples. É que a gente é ansioso, a gente é apressado, a gente se cobra muito e quer mudar de uma hora para outra. Não é assim, né? Não podemos pular etapas. A gente tem que queimar etapas, degrau a degrau. E estamos conseguindo. E estamos melhores do que ontem. E amanhã estaremos melhores do que hoje. A esperança vem nos dizer: não perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em Cristo. Jesus soube esperar mais de 1.600 anos. Chegou a hora da tua redenção. Experimente agora. Ame. Renuncie. Espere. Deus, Cristo e caridade. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te saúdam, nosso irmão querido. Nós aqui, seus irmãos, estamos felizes por tê-lo conosco. Venha, faça parte disso também. Que possamos caminhar cada um na sua esfera de trabalho íntimo, na sua esfera de trabalho social, fazendo o que nos compete, porque somos simples servos, imperfeitos, mas o Senhor multiplica as nossas possibilidades, nos transforma em gotas de amor. Então, floresça onde Deus te plantou. Não seria em outro lugar, por mais que se debate, por mais que deseje, por mais que queira, está tudo certo. É assim, é do jeito que está, é onde estamos, é aí que a gente precisa e vamos crescer. Não perca a fé, queridos irmãos, continuem confiando. A hora certa não é a sua, não é a minha, é a de Deus, como sabemos. Não questionemos tanto. Deixemos Deus
ser Deus. No final, você vai entender tudo. Nós vamos entender tudo. Como dizia o Chacrinha, só acaba quando termina. Iremos compreender todo o seu amor. Falem o que falarem. A última palavra é do Pai. E para terminar, se eu me achar, rapidinho, em Coríntios 13, a palavra nos diz isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Cresci. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior é o amor. Muita paz a todos. Agradecemos então o verbo de amor na nossa mente.